Galera, o Inter volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro e complica a equipe do Cruzeiro no Brasileirão. O Inter sobe também na tabela de classificação. O jogo foi no Mineirão, né? Cruzeiro jogando em casa, o torcedor esperava a vitória, mas não veio e agora o Cruzeiro pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Próxima não, né? Nessa rodada, lembrando que o Vasco joga contra a equipe do Botafogo, né? Se o Vasco vencer, o Vasco sai da zona de rebaixamento e empurra a equipe do Cruzeiro, galera, porque o Vasco ficaria com um número de vitória a mais do que o Cruzeiro. E já o Internacional, na minha opinião, elimina praticamente o risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Internacional agora chega a 42 pontos. O Internacional só precisa de mais uma vitória para poder evitar qualquer risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, galera. E o Ronaldo agora vai ter que dar um jeito aí, porque não dá, hein? O Cruzeiro tem que melhorar o mais rápido possível, tem que encontrar as vitórias, porque senão corre risco de ficar para trás e ser rebaixado novamente. Isso daí não seria bom, né? Seria ruim para a SAF também do Ronaldo, né? Teria muita rejeição da torcida caso isso aconteça, né? E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre Cruzeiro e Internacional. O jogo foi no Mineirão, 2-1 para a equipe do Internacional. Link eu vou deixar na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. No finalzinho aqui do vídeo, aqui dos comentários, a gente volta para poder falar um pouco mais sobre Campeonato Brasileiro e sobre Cruzeiro e Internacional. No Mineirão, tava 2-0 tranquilo, acabou 2-1, certo sufoco no final, mas uma vitória muito importante do Internacional que chega aos 42 pontos, como eu falava no final do bloco anterior. E o Cruzeiro, 2 jogos, 2 derrotas na semana, volta a ficar em situação difícil. O torcedor do Cruzeiro, traumatizado por 3 anos na Série B, não quer nem pensar em passar por esse, em rever este fantasma, Paulo Silas. Mas tem que abrir muito o olho, porque essa reta final o bicho vai pegar demais ali embaixo. Eu acho que você foi assertivo, Pirra, quando você fala que o Cruzeiro poderia ter ganho do São Paulo. Eu estava no Morumbi assistindo esse jogo, você também. E quando o Cruzeiro dá a bola na trave, eu falei pro Zete, Zete, o São Paulo vai ganhar o jogo. E ganhou o jogo. Não estava jogando melhor não, o Luciano entra no jogo. É goleador, uma bola de cabeça, acertou. Rafael deu lá umas titubeadas grandes, mas o Cruzeiro não se aproveitou disso. A defesa, assim, bateu um pouco de cabeça, o São Paulo não tem nada a ver com isso, precisava do resultado. Por quê? Porque tem jogos muito complicados pela frente. E esse jogo contra o Inter, um Inter que se recuperou da eliminação na Copa Libertadores. Ele se recupera já no jogo seguinte, ganhando o clássico contra o Grêmio e ganhando bem. Depois tropeça 2 vezes, né? Tudo bem, mas esse jogo aí... É um no cravo e 2 na ferradura. Justamente. Esse jogo era um jogo para o Cruzeiro somar pontos e sair, o que não aconteceu. Se complicou bastante, como você mesmo disse. Ganhava em casa, Renato. Tudo bem, o Internacional é um belo time, mas é muito irregular, muito instável. Era dia para o Cruzeiro, com o Mineirão cheio, vencer a partida, chegar aos 40 e aí aquela coisa. Faltam 5 de 21, de 18. Mesmo assim, são pontos mais fáceis de você fazer. E o Cruzeiro, assim, a gente tem que sempre respeitar ao máximo quem tá trabalhando, quem tá ali no dia a dia, mas assim, você olha pro time do Cruzeiro, tem alguns setores que tem jogadores bons, mas assim, você olha pra dupla de zaga do Cruzeiro, por exemplo, são jogadores um amigo meu que brinca, você falou, se você jogar no CSA, você passa. Que são jogadores que têm E aí o Cruzeiro apostou muito no quê? Eu vou ter um coletivo muito forte na temporada, onde esses jogadores que talvez não sejam no mesmo nível, porque não é o que o Cruzeiro consegue pagar hoje, eles vão subir de qualidade. E era assim, foi assim, por exemplo, com o Pesolano. Era um time que você olhava e tinha uns jogadores que você falava, não, mas tá arrumadinha a casa, você eleva a individualidade. Agora, eu até hoje, eu sei que, o Cruzeiro até encheu o saco comigo já. Até hoje a questão do Pepa não passa. Porque assim, o time era organizado, o time tinha desempenho. Em algum momento, eu não sei quem achou que o Cruzeiro ia brigar por Libertadores, por Sul-Americana, não. Você olha pro elenco do Cruzeiro, a briga do Cruzeiro é essa. E qual que é a ideia do Cruzeiro? No segundo tempo, duas na frente, além do pênalti. E você olha pra esse Cruzeiro, você, ele teve ali um momento que ele parecia que mas a briga é essa. E a ideia sempre foi da direção do quê? Vamos se manter
ano que vem mais dinheirinho entra e você vai passo a passo. O Fortaleza fez muito isso, né? Você pode ver como o Fortaleza foi melhorando o elenco a cada ano, porque sempre teve um coletivo muito bem ajustado, seja com o Rogério, seja agora com o Vojvoda. O coletivo sempre... O Fortaleza tem muitos jogadores. A queda do Pepe em cima do que você falou nem condiz muito com o discurso do Ronaldo, que sempre foi um discurso, até em alguns momentos, excessivamente pé no chão. Por isso que eu acho que deve ter rolado alguma coisa no dia a dia. E aí eu também vou ficar... O que eu tenho acesso à informação, que são os jogos, para mim não fez sentido. Se alguém me trouxer... brigou, mordeu a virilha de alguém, que nem fez o Braz lá, aí a gente pode até falar, mas assim, olhando para o trabalho, eu acho que a chance do Cruzeiro se manter na Série A com o Pepe era maior, e não porque o Zé Ricardo é ruim, nada, porque também chegou com o bonde andando, é difícil. Ô, Fábio, o Internacional esteve há pouquíssimo de chegar, de alcançar a decisão da Copa Libertadores da América. Estava na frente, jogando em casa, com o Ener Valencia tendo 3 possibilidades de ampliar o placar no Beira-Rio, quer dizer, de ficar uma situação ainda mais cômoda contra o Fluminense, ainda mais folgado. Perdeu, tomou a virada, tomou um empate, a virada. Fatalmente seria campeão da América, porque é muito mais time que o Boca Juniors. A gente teve mais uma demonstração ontem na final do Maracanã. E, de repente não, muito provavelmente, não jogará Libertadores ano que vem. Com esse elenco. Esse elenco para, no mínimo, você conseguir vaga na Libertadores. O time do Inter, assim, se você colocar os 11 jogadores ali, é um time muito forte, né? E aí deu prova disso em muitos jogos, mas é um time muito instável. Se você olhar o início lá da Libertadores também, o Inter não era isso, né? O Inter tomou força aí a partir do jogo contra o River Plate, onde o River era considerado favoritaço, assim, com relação ao confronto. E parece que a partir daquele momento o time tomou um corpo, tomou força. E aí... O duelo contra o Fluminense, na minha opinião, parabéns ao Fluminense pelo título, a gente nem falou sobre isso ainda, ontem mereceu demais. Eu sei que você vai falar. Mas o Inter era, assim, merecedor demais da vaga, pelo que jogou nos 2 jogos. Então aquele era o Inter que o torcedor estava acostumado. Lembrando, o jogo do Maracanã teve um jogador a mais durante a maior parte da partida, assim, estava na frente e cedeu o empate. Acontece, futebol acontece, mérito do Fluminense que conseguiu, né, mesmo nas dificuldades ali, a classificação, mas o Inter, os confrontos contra o River Plate, e onde ninguém imaginava, e contra o Fluminense, que já era um confronto mais equilibrado, mas o que o Inter apresentou é algo que encheu o torcedor de orgulho, mas o ano do Inter é um ano muito instável. Então, assim, são boas atuações, com atuações ruins, são atuações com alta intensidade, outras que a intensidade fica muito abaixo, e, enfim, hoje consegue um resultado importante, né, porque o Inter precisa pontuar também com relação a escapar definitivamente dessa situação de rebaixamento, mas é um time que dentro do Campeonato Brasileiro deixa a desejar pela qualidade que tem. Estou imaginando aqui como a rapaziada ela tá ansiosa para pré-temporada pro Cudê. Sim. Porque o homem vai puxar. Vai puxar. É nego gorfando, o negócio é doido. Mas tem que ser. Eu vou te falar, a pré-temporada tem que ser assim. Eu já escutei umas coisas que a pré-temporada desse homem, meu parceiro, tá maluco. O papo é que os caras não vão nem quebrar nas férias. Eu sei que é importante. Os caras vão tentar chegar minimamente Você acredita que tem menino da base que não aguenta a pré-temporada? Não aguenta. Tem menino que vem da base, capista. Sabe um tem cara saudade da pré-temporada? Sabe um jogador que eu vi subir no profissional fazendo uns treinamentos assim, e não era nem pré-temporada? O Claudinho. O Claudinho era da base do Corinthians, quando eu trabalhava lá, ele subiu. E tinha jogo, tinha treino que ele não... E é normal, né? Porque ainda mais o Claudinho é um jogador que também tem uma maturação um pouco mais tardia, né? Demorou um pouco para desenvolver. Mas assim, talvez seja, pelo que o Raul falou, né? Não vai ter Libertadores. Talvez seja o ano para, enfim, o Inter pegar um brasileiro e fazer o brasileiro... Se dedicar legal ao brasileiro. Será que a gente vai mandar no começo da temporada, que o Inter é um dos favoritos do brasileiro? Sempre. Aí vai dar ruim de novo. Você vê que no ano passado o Inter acabou sendo vice-campeão, né? Aquele vice-campeão que não ameaçou o campeão em nenhum momento, mas que fez uma segunda parte de campeonato muito boa. Com o Mano Menezes. Muito boa, muito boa. As 2 últimas janelas do Inter foram muito boas. O professor Paulo Silas, o meu forte era pré-temporada.
O meu problema era quando começava a temporada. Eu cheguei na pré-temporada do Plirra, não tinha bola. Aí ele se destacava. Segunda-feira passada, colocava a bola, segunda-feira passada eu achei que ele fosse uruguaio, Renatinho. Nós fomos jogar um beach tênis lá e o cara ele deu carrinho, voadora. Beach tênis? É. Comigo, qualquer esporte é na base da vontade. Eu também. Falta talento, sobra vontade. Só me deixam jogar por causa disso. Vamos ouvir o Zé Ricardo, técnico do Cruzeiro. A gente tem um trecho da entrevista coletiva do treinador do Cruzeiro depois de mais um revés no Brasileirão. Fala, Zé Ricardo. Eu queria te perguntar, por que voltar com o mesmo time para o segundo tempo após o primeiro saindo atrás no placar, no marcador? Como que você viu aquele gol do Internacional, que o Johnny, ele toma a bola do Matheus, encara o Machado, chega na área, dá um passe para o Wanderson com uma liberdade tremenda? E se você me permite também, só uma outra, por que não trazer o garoto Fernando, que foi destaque no Sub-20, estava com a confiança alta dentro dessa linha de raciocínio que o Cruzeiro faz também de base para a principal? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. É realmente a volta da mesma equipe, porque a gente acreditava que poderia melhorar, mesmo com a formação que a gente teve no primeiro tempo. Acho que a gente fez um início de jogo muito bom. Primeira posse de bola do Inter completa, assim, se eu não me engano, tinham 7 minutos de jogo. A gente começou de uma forma bem intensa, tentando abrir o placar, porque a gente sabe que a gente tinha pelo menos 24 horas a menos do que o adversário na última rodada. A gente sabia que o calor estava muito alto, a estratégia foi de começar muito forte para tentar abrir o placar. Felizmente não conseguimos e no segundo tempo a gente acreditava que com a mesma formação poderia melhorar o nosso nível, né? E esse lance eu acho que foi crucial até para o placar final, realmente foi uma saída de bola um pouco precipitada nossa. E aí a gente precisa ser mais contundente em alguns lances. Mas, falando de uma forma geral, a gente criou oportunidades, teve volume. Pode parecer um pouco até de desculpa, mas conseguimos colocar 3 bolas na trave, tivemos finalizações, tivemos cruzamentos, mas realmente falta um pouquinho mais de tranquilidade, né? A gente, contra uma equipe experiente, estar com 2-0 contra, realmente mudou um pouquinho a nossa confiança ali, abalou um pouco, mas depois que retomamos o jogo conseguimos melhorar com as trocas. Já entrando na sua última pergunta, com as trocas a gente conseguiu dar um pouquinho mais de volume no nosso jogo, um pouquinho mais de gás para o nosso jogo. Acho que até conseguimos ali ter os movimentos mais claros até de chegar no ataque. Mas tudo isso, quando não é revertido em gol, acaba ficando para trás, né? A gente precisa realmente, nesse momento, transformar os bons momentos que a gente tem no jogo em resultado. Sobre o Fernando, hoje a gente optou por manter o Lucas de primeiro e na saída do Machado e do Jussa, a gente ter um homem que chega mais forte na área. Esse homem é o Ian. E a gente até conseguiu algumas infiltrações dele. Tentamos trabalhar com 3 homens na formação, o Lucas por trás e mais 6 jogadores na última linha dele. Onde que a gente criou foi o volume final do jogo. Foi isso. Foi isso, Zé Ricardo. Do lado perdedor para o lado vencedor, Eduardo Cudê falando pelo lado do Internacional. Vamos acompanhar. A sustituciones tengo 5 para hacer. Y la verdad es lo que siempre falo. Hicimos un gran esfuerzo, van sintiendo, ya por características sacamos jugadores más de juego con la bola y entró gente más con características más combativas de ya fechar o juego y acho que dio cierto, que saqué otra vez a Alan Patricky, sí, pero a última vez brigamos y la verdad que él peleó muy bien y no voló la cara de él, no pudo conmigo, ¿entiendes?
Y bueno, ya después nos amigamos otra vez y saqué, pero también me opuse él, ¿no? Entonces siempre preguntan por qué sacó a este y nunca preguntan por qué puso a este, o cuando quieren preguntan por qué puso a este, y bueno, es así, fue fútbol, ¿entiendes? Lo más importante es que ganamos, es un campo y un rival muy esquivo para Inter. Ahora estaba hablando 40 años que no ganaba aquí Inter. Bueno, dentro de las dificultades que podemos tener, algunas cosas venimos haciendo, ¿no? Mucho tiempo que no llegaba a semi, mucho tiempo sin ganar acá, mucho tiempo que no jugaba un Grenal de la manera que se jugó, mucho tiempo. Bueno, algunas cosas bien tenemos. Cuando salen mal, aceptamos y reconocemos errores. E, bueno, era um jogo muito difícil e precisávamos ganhar e ganhamos. Cudê, nas duas últimas entrevistas coletivas antes dessa, você teve que justificar e ser perguntado sobre o desempenho do Inter. Em casa, no Beira-Rio, contra times lá da parte de baixo da tabela, que o desempenho foi abaixo e o resultado também não foi bom. O que é tão diferente para hoje o Inter sair do Beira-Rio, jogar aqui no Mineirão, onde há muito tempo não ganhava pelo Brasileiro, fazer uma atuação segura e vencer o jogo? Provavelmente você vai citar também o Johnny, o Maurício e o Vitão, que voltaram ao time. Mas passa só por isso, só pelo incremento desses três jogadores, ou tem alguma coisa a mais que explica essa diferença de desempenho? Não, sempre falo que é minha responsabilidade tratar de ter o grupo mais parejo possível. Quando temos muita troca, ou como você falou, quatro jogos até os últimos 2 jogos, y no da cierto, también es mi responsabilidad. Intento trabajar a todo el grupo, pero falo con la verdad y con que ustedes pueden hablar, que fue que nos costó. Los últimos 2 juegos nos costaron. Bueno, también puedo hablar que de los últimos 5 ganamos 3, empatamos 1 y cosas. Igualmente, no es por la salida. Yo siempre prefiero jugar a Oveira. Esa es la verdad. Por todo. Bueno, sentimos cómodos, queremos jugar con nuestra gente y bueno, la exigencia está. Cuando no gana, la gente va a reclamar en todo lado y no somos la excepción. Pero siempre quiero jugar en casa con nuestro público. Así que bueno, en 3 días estamos de vuelta ahí. Cudê. Galera, essa foi a coletiva do Cudê, né? O Internacional consegue uma vitória muito importante, a equipe consegue dar uma recuperada no Brasileirão. E vamos falar primeiro do time perdedor, né, galera? O time do Cruzeiro, na minha opinião, o Cruzeiro vacilando aí, tá com o pé na zona de rebaixamento. É uma coisa que eu falo também. O Ronaldo compra um time, beleza, a gente não tem dinheiro para fazer contratações. No mínimo, era para botar uma equipe um pouco melhor. Eu acho que o time do Cruzeiro tem um desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio técnico gigantesco. Você pega a parte da zaga, é uma zaga ruim. Eu vou ser bem sincero, eu acho que o time do ano passado era melhor do que o time desse ano. Jogava a Série B, não importa. Partiu um desempenho melhor. Tinha alguns jogadores que estavam fazendo boa temporada. E esse ano trouxe alguns jogadores que não estão bem. Não estão bem. Entendeu? E assim, o Ronaldo ele tem que pensar um pouco sobre o planejamento de equipe. Ele não adianta ele pensar que é igual lá na Espanha, com o Valladolid, que cai um ano, sobe o outro. Não é assim. A Série B tá muito difícil. Então, quanto mais a equipe evitar, é melhor. Porque a Série B tá brabo, tá muito difícil. O Cruzeiro sabe disso, ficou 2 anos lá, né? E é complicado. Na minha opinião, se o Cruzeiro cair, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim pro Cruzeirense. O Cruzeirense viu uma esperança no Ronaldo e parece que não tá dando certo. Na minha opinião, não tá dando certo. E será que essa parceria Ronaldo e Cruzeiro vai permanecer? Quanto tempo? Meio estranho, né? Tá bem estranho isso aí, né? E se o Cruzeiro quiser alguma coisa na próxima temporada, se permanecer na Série A, felizmente tem que fazer investimento. Não tem como fazer omelete sem ovos. Não tem como. O Ronaldo, eu entendo, ele falou que o grande objetivo era se manter na Série A, no próximo ano tentar trazer novos investimentos e tal, novas contratações. Eu até entendo isso, ele é muito pés no chão quando ele fala sobre isso, mas tem que ser pensado também um elenco competitivo, um elenco equilibrado. Não adianta você ter um meio-campo mediano, um ataque às vezes bom, você ter uma zaga muito ruim. Não dá.
Desse jeito fica muito difícil. O Cruzeiro tá sofrendo muito no final do campeonato. A culpa, na minha opinião, não é do Zé Ricardo. O Zé Ricardo chegou nesse time aí, nessa barca, né, furada. Né, ele tá tentando recuperar. O Cruzeiro até que teve uma melhora, um jogo ou outro, mas ainda tá em baixa. E já o time do Internacional, o Internacional precisava dessa vitória. E o Internacional teve uma sequência de 2 vitórias, depois perdeu um jogo, empatou outro, a equipe ainda estava na casa dos 30 pontos ainda, 39, né, e estava meio complicada a situação. Com essa vitória agora, o time do Internacional já projeta já a saída, né, dessa parte de baixo. Assim, na minha opinião, o Internacional não consegue se classificar para a próxima edição da Libertadores. Muito difícil. Se você pegar o recorte aqui, Flamengo 53, e você pegar aqui o Inter, são 11 pontos. Me desculpe, faltando esse tanto de jogos que estão faltando aí. Na minha opinião, o Internacional não vai conseguir tirar pontos dessas equipes que estão aqui, não. Não tira. Na minha opinião, não dá. É muito difícil. O final de campeonato está muito complicado. Você vai ver Internacional, Fortaleza, essas equipes tudo fora da próxima edição da Libertadores. E é complicado. O próximo jogo é a 33ª rodada. Vai pegar a equipe do Fluminense. Jogo na quarta-feira. Como será que vai vir um Fluminense pós-título da Libertadores? Será que o Fluminense vai vir com uma equipe alternativa? O Fluminense vai vir como? Como que o Fernando Diniz vai montar a equipe? Quem sabe? Então é uma oportunidade do Internacional pegar esse jogo e pontuar. Fazer 3 pontos e no pontuando para ver até onde vai. Porque pode ser que consiga um G6? Pode ser. Pode ser, vai depender muito também das equipes que estão brigando ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, tá muito difícil o Internacional conseguir essa vaga, né? E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem um jogo da 34ª rodada, que vai ser no dia 11, sábado, 4 da tarde, contra o Coritiba. Na minha opinião, a obrigação da equipe do Cruzeiro vencer esse jogo e pelo menos se manter fora da zona de rebaixamento. Na minha opinião, é obrigação da equipe do Cruzeiro vencer o Coritiba, independente de ser no Couto Pereira ou não, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.